Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Cleverson e quero estar contigo neste momento, quando vamos olhar com calma para este texto de Levítico, capítulo 1. Há inúmeros desafios quando olhamos para o texto das Sagradas Escrituras. Por isso é bom a gente olhar com mais calmas alguns textos e livros que por vezes assustam as pessoas. E, inevitavelmente, Levítico, o livro de Levítico como um todo, é um desses. Quando a gente olha e vê todas as leis cerimoniais, sacrifícios, todas as outras coisas assim que parece que não se encaixam com o restante da Bíblia, que não se encaixam com as coisas que a gente vê, que não fazem o menor sentido para a nossa vida hoje. Por que a gente vai estar lendo algo sobre sacrifícios, leis cerimoniais? Mas há uma razão. E hoje a gente vai dar uma olhada no primeiro capítulo do livro de Levítico. Mas não deixe de acompanhar todos os outros vídeos, tanto do livro de Levítico como de todos os outros deste programa Crescendo em Cristo. Algo muito edificante para a nossa fé. Então vamos lá. Se você não está com a Bíblia aí, pega a Bíblia, fica com ela na mão. Hoje a gente vai usar a nova tradução na linguagem de hoje. E apesar do primeiro capítulo ser curto, ter 17 versículos, a gente vai dividir em 3 partes, que aí fica mais fácil. A gente vai dialogando, conversando e tendo esse crescimento na palavra de Deus. Assim está escrito então, Levítico, capítulo 1. O Senhor Deus chamou Moisés e de dentro da tenda sagrada mandou que ele desse aos israelitas as seguintes leis a respeito dos sacrifícios. Quando o homem oferecer um animal em sacrifício a Deus, o Senhor, ele poderá escolhê-lo do seu gado ou do seu rebanho de ovelhas e cabras. Se ele oferecer um animal do seu gado para ser completamente queimado no altar, então deverá ser um touro sem defeito, para que o Senhor o aceite. O homem levará o touro até a entrada da tenda sagrada. Ali, ele porá a mão na cabeça do animal, a fim de que seja aceito como sacrifício para conseguir o perdão dos seus pecados. O homem matará o touro ali na frente da tenda sagrada, e os sacerdotes, que são descendentes de Arão, oferecerão ao Senhor o sangue do animal e depois borrifarão com ele os 4 lados do altar que está na frente da tenda. Em seguida, o homem tirará o couro do animal e depois cortará o corpo em pedaços. Os sacerdotes acenderão fogo em cima do altar, arrumarão a lenha sobre o fogo e colocarão sobre ela os pedaços do touro, a cabeça e a gordura que cobre os intestinos. O homem lavará os miúdos e as pernas do animal, que também serão queimados no altar. O sacerdote queimará o touro todo como um sacrifício que tem um cheiro agradável a Deus. Aqui a gente leu até o versículo 9. Quando a gente olha para esse texto, quando a gente fala de sacrifício, nós estamos falando de um método que Deus ordenou e providenciou para que se houvesse perdão dos pecados. Por mais que seja estranho ouvir de sacrifícios de animais hoje em dia, logo no primeiro versículo tem algo que a gente precisa destacar, que o Senhor chamou Moisés e disse como tudo deveria ser feito. Não é uma invenção humana, não é um sacrifício que o ser humano tenta ali pelo jeito dele tentar resolver. Não, Deus ordenou que fosse feito dessa forma, para se conseguir o perdão dos pecados. Tanto que ali no meio tem uma parte que o homem deve colocar a mão na cabeça do animal para que seja feito, então, e seja aceito o sacrifício em favor da expiação, para o perdão dos seus pecados. E algo legal também quando a gente está falando desse sacrifício, de como o Senhor ordenou que tudo fosse feito, é que tem que ser sem defeito. O bichinho, o gado, tem que ser sem defeito, ou seja, não é o refúgio, não pode ser outra parte.
Já o ato sacrificial como um todo, ele deveria ser feito com ordem e decência. Por isso, então, todos os passos descritos por Deus, como que cada coisa deve acontecer depois da outra, como que tudo tem o seu lugar, o seu jeito certo de ser feito. Porque é Deus quem está instruindo para que fosse feito dessa maneira, desse jeito. E aqui é a descrição de como que era feito, então, se fosse com o gado, com o touro sem defeito. Mas o capítulo segue com algumas instruções de como deveria ser feito com outros animais. Como é que ocorreria então? Vamos lá, a partir do versículo 10 até o 13. Se o homem oferecer em sacrifício a Deus um carneiro ou um cabrito, o animal deverá ser um macho sem defeito. O homem matará o animal na presença do Senhor, no lado norte do altar. E os sacerdotes borrifarão os 4 lados do altar com sangue. Em seguida, ele cortará o animal em pedaços e o sacerdote os colocará junto com a cabeça e a gordura que cobre os intestinos, no fogo que está em cima do altar. O dono do animal lavará os miúdos e as pernas, e estes também serão oferecidos em sacrifício. O animal todo será queimado como um sacrifício que tem um cheiro agradável a Deus. Percebam, não há uma diferença substancial entre como é o primeiro sacrifício, o sacrifício de um gado, de um touro sem defeito, ou de um carneiro ou de um cabrito. Não tem tanta diferença, assim. Mas aqui, tanto no primeiro quanto no segundo, e depois na continuação do texto, tem algo que é muito interessante e que precisa logo ser destacado. Quando diz que o sacrifício queimado, o sacrifício oferecido, tem um cheiro agradável ao Senhor. O que significa esse sacrifício ter um cheiro agradável ao Senhor? Nada mais é do que um sinal da aprovação de Deus. A oferta foi aceita. Aquele sacrifício para expiação, ou seja, para perdão dos pecados, foi aceito por Deus. Por isso, um cheiro agradável, um cheiro coerente, um cheiro que fazia sentido. E aí a gente percebe, se é algo para que tenha perdão dos pecados, por isso Deus descreve cada passo, como deveria ser feito com decência, tirar o que é impuro, deixar somente o que é puro, fazer de maneira perfeita, porque afinal de contas Deus é perfeito, por isso os bichinhos, os animais, os sacrifícios eram de animais sem defeito. É dessa forma que Deus vai fazendo, é dessa forma que Deus vai instruindo. Mas aí a gente pode também acabar se questionando. Tá, falou de sacrifício de um gado, também de um cabrito, de uma ovelha, mas e as pessoas que têm menos condições? Como que elas então poderiam fazer um sacrifício? Porque afinal de contas, sempre houve e sempre teve pessoas em vulnerabilidade social, pessoas com dificuldades financeiras. Como é que acontecia? Como é que a gente faz? A continuação do texto dá uma dica bem interessante sobre isso, do versículo 14 até o versículo 17. Vamos lá. Se a oferta queimada que o homem oferece ao Senhor for uma ave, então ele deverá trazer uma rolinha ou um pombinho. O sacerdote levará a ave para o altar, tirará a cabeça e a queimará no altar. Em seguida, deixará o sangue da ave escorrer no lado do altar. Depois, tirará o papo com o que estiver dentro e o jogará no monte de cinzas que fica ao lado leste do altar. Então, pegará a ave pelas asas e a abrirá, sem a partir em 2 partes, e a queimará no altar. A ave toda será queimada como um sacrifício que tem um cheiro agradável a Deus, o Senhor. De novo, a parte do cheiro agradável a Deus, o Senhor. Essa parte do sacrifício. Quando a gente olha textos assim como esse do primeiro capítulo de Levítico, a patrulha do politicamente correto que vivemos hoje, em que nada pode ser falado, nada pode ser dito, a gente logo pensa, nossa, que agressivo aos ouvidos, né? As pessoas falando, é sacrifício, tira papo e corta aqui, derrama sangue para lá. É difícil, né?
muitos preferiam excluir essa parte da Bíblia. Se pudessem, tirariam a parte sacrificial do Antigo Testamento e ficariam com passagens mais tranquilas, onde Jesus perdoa os pecados, coisas do Novo Testamento. Mas, se está na Bíblia, tem uma razão. Se está aqui, é porque precisa ser dito. Todos esses sacrifícios, tudo isso que acontecia, era um prenúncio do que estava por vir. Todos esses sacrifícios que, para o ouvido humano, hoje pode ser difícil, era uma parcelinha, um pouquinho do que iria culminar, do que iria terminar em Jesus. O sacrifício verdadeiro, o sacrifício do próprio Deus em nosso favor, o sacrifício perfeito. Tudo isso aponta para o sacrifício de Jesus que nos dá perdão dos pecados. Porque aqui, por mais que os animais deveriam ser perfeitos, o sacrifício não era perfeito por causa do ser humano. Por isso que precisava sempre de novo ser repetido, para que se tenha o perdão dos pecados, para que se tenha a expiação. E todos esses sacrifícios, eles culminam em Cristo. Em Jesus tudo se completa, o sacrifício perfeito, o sacrifício dado de uma vez por todas. Então o povo de lá, de Levítico, essas instruções que Deus dá, já é para eles olharem para o sacrifício de Cristo. Então eles estavam fazendo sacrifício, mas olhando para Jesus. Então, o perdão deles já vinha do sacrifício lá na frente. Isso aqui é como se fosse um prenúncio do que estava por vir. De igual forma, hoje, quando nós confessamos os nossos pecados, quando pedimos perdão a Deus, isso tudo deve ser feito de maneira rotineira, repetida. Porque o sacrifício de Jesus, ele é perfeito, mas nós não somos. Nós somos imperfeitos e precisamos sempre de novo sacrificar e entregar o nosso coração para Deus, para obtermos perdão dos nossos pecados. Essa é a maneira que a gente vive hoje. A gente olha para trás, para o sacrifício de Jesus. Aqui no texto o povo está olhando para frente, para o futuro que viria, para o sacrifício de Cristo na cruz. Por isso tudo era feito com ordem e decência e da melhor forma possível. Ao olhar para Levítico, não olhe com receio, afinal de contas, é palavra de Deus. E aqui vemos uma forma que Deus escolheu para perdoar o pecado do seu povo. Foi Deus quem quis assim. Se hoje não há mais sacrifícios, é porque Deus escolheu assim, sacrificar uma vez por todas o seu Filho, para termos acesso à salvação. Não se assuste com Levítico, mas olhe para a Bíblia, entenda o contexto e acompanhe essa série de estudos do Crescendo em Cristo, do livro de Levítico. Espero que eu tenha sido uma boa companhia para você, que Deus continue a te abençoar e te cuidar, hoje e sempre. Um abraço aqui do Pastor Cleverson para você e para sua família. Amém.